Eu sou Yuri, sejam bem-vindos ao meu canal e neste vídeo irei falar sobre o nono episódio de Oroka Natenshi wa Akuma to Odoru. O episódio começa com a Lilia, que é o avatar da Mani, se sentando ali no lugar dela na escola, deixando o Akutsu extremamente surpreso e assustado, pensando que ela voltou ali para lutar com ele e finalizá-lo. Só que agora em público, na frente de todo mundo. Tanto que seus colegas, ao verem a reação dele, perguntam se ele já conhece ela. Ele fica ali pensando, né, como que ele devia falar aquilo. Fala, afinal, como você conta que aquela pessoa que apareceu, ela havia tentado te matar? Então a Lily, ela mesmo se apresenta ali como uma irmã mais velha da Mani, que tinha ido substituir a sua irmã, pois era algo natural de onde elas viveram. Quando um faltava, o outro ia lá para substituir. O professor chega ali na sala, né? O professor fala que não é comum aquilo, que não podia fazer isso, mas com um pouco de pressão e bastante insistência, né? Trazendo certas recordações, o professor acabou cedendo e aceitando. Durante a aula, a Kutsu fica ali observando, ela pensa que tá de boa, só presta atenção na aula, tá tranquila. Apesar que ela tá ali sofrendo, né? Colocar a ponta da lapiseira na grafite. E enquanto ele tá ali pensando isso, que ela é de certa forma desajeitada, a ponta da grafite voa em sua direção, arrancando alguns fios de cabelo, quase causando uma ferida, né? Ela então age ali de uma forma bem antinatural, tentando dizer que foi sem querer, mas estava claro que foi de propósito. Posteriormente, ali na aula de educação física, né, no vôlei, enquanto ele estava observando ela jogar junto com seus colegas, né, que estavam elogiando bastante, né, que estava gostando da visão, ele sente ali com seus instintos de demônio, né, que está vindo um ataque dela, então ele se prepara ali para defender, mas o ataque vai um pouco mais baixo do que ele esperava. E já no intervalo, a Lili tinha pedido para eles se encontrarem em um certo local, mais a sós, né? Eu curti ali pensando que ela vai lá pra atacar ele, e ele até pensando, se for me atacar, faz isso de mim. Se for pra vir pra porrada, só vem, pronto. Só que na verdade ela tinha ido para se desculpar pelo outro dia no qual ela atacou tanto ele quanto a Mani, né? Que ela estava sendo controlada e tudo mais, pegando ele até de surpresa. Em questão, aí então, esse pedido de desculpas, ele aceita desculpa dela. Apesar que depois ele fala que é incomum o subordinado pedir desculpas ali, sem nem mesmo falar com o seu mestre antes. Ainda mais pedir desculpas pro inimigo do mestre. Citando até que, de certa forma, ela é um pouco parecida ali com a Mani. Então, ali, durante essa conversa, a Lily acaba falando que os avatares, né, como ela, a partir do momento que são imbuídos em seus mestres, recebem influência da alma dele. Ou seja, acaba pegando trejeitos tanto da aparência, a personalidade, a forma de pensar e de se comportar, sendo alguns permitidos de ter consciência e outros não. No caso, ela tem consciência própria. E ela também complementa que, além de ter ido pedir desculpas, que foi algo que ela decidiu por ela mesma, ela também queria visitar aquele local que tinha mudado a sua mestra, né? Que tinha trazido mais felicidade para ela. E que quando estava no céu ela se parecia deprimida e triste, assim, era duro para ela ver a mãe enquanto estava lá no céu. Mas que ali na Terra, vários sentimentos envolveram ela, possibilitando ter uma vida mais animada. Raiva, alegria, felicidade, a questão do amor dela para pela Watson. Alguns também de tristeza, né? Sobre a conversa ter escutado antes, mas foi uma vida mais animada e divertida que ela teve, e ela queria ver isso por ela mesma, né? Que ambiente é esse que mudou a sua mestra? Como que é a sensação de estar ali nele? Ela também queria poder sentir isso por ela mesma, sem ser através da sua mestra. A Kutsu então se toca que os ataques que ela tinha feito a ele naquele dia não tinham sido justificados ali no que ela estava falando. Então a Lily disse que aquilo era uma forma de protesto dela contra ele, afinal ele era o culpado de ter deixado a sua mestra doente. Apesar de ele não entender nada, ela até fala, veja isso com seu coração, né? Escute com seu coração. E ele continua sem entender nada, afinal ele não sabe o que ele fez para ela ficar doente. Então aí a Lily acaba entregando que a mãe basicamente gosta dele, né? Tem atração por ele, deixa ele meio desnorteado, né? Sem falar nada. E ele ficou flertando com outra mesmo, a mãe gostando dele, tinha atração pra ele. Aí nessa hora, com ambos ali em silêncio, Akutsu sem saber o que falar, surge a Tanahashi, a Yuka, que tava ali escutando e acaba fazendo um pedido. Temos então os três no apartamento da Mani visitando ela, né? Enquanto a Yuka tá ali no interfone com a Lilia, né, conversando pra pedir pra entrar. A Lilia tentava escapar de fininho, mas o Akutsu segura ela, né? Afinal, ele não queria estar ali, ele foi arrastado pra lá. Então ele percebeu que ela estava tentando fugir, e aí ele se tocou que ela não tinha tido permissão para sair, e que ela certamente levaria uma bronca. Então ele quis arrastá-la para essa confusão também, né? Trazê-la para aquele inferno. Falar, se eu vou ter que passar por isso, você vai também? Eu não vou sozinho, você vem junto. Estamos os três lá na porta do AP da Amani, e ela ficando surpresa ao ver a Lilia ali com eles. Então estão ali tomando chá, né? Que a Lilia serviu.
A Amani teve que seguir em frente com essa história de irmã mais velha, né? Afinal, a Tanahashi tava ali, né? A Yuka tava ali e não queria falar o desnecessário. Então a Lilia começou a falar sobre sua mestra, algumas coisas que não deviam ser ditas. Então ela começou a falar demais, então a Amani já deu um jeito de se livrar dela, né? Meio que ameaçando que se ela não se retirasse do local, ela seria devolvida ao fabricante. Então ela sai ali pra comprar algumas coisas que a Amani falou. E a Mani vai pegar mais chá. E com um empurrãozinho da Yuka, por assim dizer, o Akatsu acaba indo ver como ela tá. A Mani ela ainda tá ruim, né? Cambaneando um pouco de febre. Tanto que o Akatsu segura ela ali. Mas aí a Mani se lembra que eu vi outro dia, manda ele soltar ela. Ela fala, não, tô bem, me deixa aqui, toma o seu chá e vai embora. Volta lá pra ficar com a Yuka, fica lá flertando com ela e tudo mais. Ou seja, a mãe ela começa a soltar aquilo que tava dentro dela, incomodando ela. E o Akutsu meio sem entender aquela agressividade dela, afinal, ele não sabe o que ele fez, ele não sabe que ela tinha visto ambos junto ali. E ela começa a perguntar como do encontro, se o encontro foi bom, se foi divertido, mas ele até fala ali que foi divertido, mas assim, não sem muito isso, fala, foi divertido. Mas parece que ele guardou algo pra ele mesmo. Ela meio que questiona ali, fala baixinho, foi melhor do que foi comigo, só que depois manda ele esquecer, ele não escuta direito. Ela começa ali a meio que pôr pra fora os sentimentos que ela tá sentindo, meio que discutindo, brigando ali com ele. Até que então ela acaba desmanhando. Aí depois mostra ela já na cama, né, com a Yuka do lado dela. Aí o que diz que o Akutsu carregou ela depois dela ter desmaiado. Termina dizendo que tem que ir embora, mas vai deixar o Akutsu. E ela sai meio que me fazendo uma pergunta e também afirmando, né, dizendo o seguinte: Akutsu é gentil, né? Sim. A Mani meio que fala, ele é, assim, sem entender muito o que ela quis dizer com aquilo. Então a Yuka ela se despede do Akutsu, né, que tá lá na sala esperando, fala até pra ele não fazer nada de estranho e vai embora dizendo para ele tomar cuidado ao apostar no nunca, fazendo uma referência ao que ele disse ela no outro dia sobre a Mana, onde ele apostaria que não daria certo uma relação entre eles. Ou seja, a Yuka nesse episódio ela soltou pequenas frases, pequenas indiretas, para que um tentasse perceber o outro, o sentimento do outro e arriscassem ter algo, não ficassem nessa de não vou ter para não machucar, apesar da Yuka não saber a circunstância deles. Mas ela meio que tá empurrando para que eles superem, seja lá o que estiver travando eles, e sigam em frente, tentem algo. Afinal, o que custa tentar? Vai que dá certo. Pode não dar certo? Pode. Seria ruim não dar certo? Seria ruim. Mas pode muito bem acabar dando certo e ser a melhor coisa para ambos. O Akutsu então fica inquieto ali depois que ele fica sozinho sobre os acontecimentos, sobre o que a Lilia disse, a Mani irritada. Então ele começa a desconfiar que a Mani estava perto durante o encontro. A princípio ele pensa esse negócio de cena de provador, mas nunca aconteceu cena de provador, então até que ele chega na dedução que ela pode ter escutado o que ele falou, né, sobre a questão da vontade dele namorar, de ter relacionamento, onde ele disse que apostava que não seria possível. Então ele acaba escutando um barulho vindo do quarto, né, o que meio que corta ali a sequência de raciocínio dele e resolve ir até lá. Dentro do quarto ele percebe que a Manny está tendo um pesadelo, né, inclusive fala o nome dele e quando ele se aproxima agarra a mão dele ali. E essa hora, pelo susto que tomou, ele acaba acordando ali. Ele fala que tinha entrado no quarto, pois ela estava tendo um pesadelo. E meio que sinaliza ali sobre a mão, né, deixando ambos constrangidos. Ela fala ali que ele pode ir embora, mas ele volta a medir a temperatura dela, tava abaixo, mas aí aumenta de novo, né? Ela fica corada, né? Então fica com vergonha por ele tá meio que tocando ali nela. É coisa de japa. Ele diz que vai ficar na sala até a Lilia voltar, que podia ser chato e tal, né? Ele ali e tudo mais. E ele fala sobre o motivo da Lilia ter ido na escola, né, de pedir desculpa, e que elas eram igualmente diligentes, né, elevando um pouco o ego ali da mãe, deixando ela feliz. E ele solta ali meio que um pensamento idiota que ele tinha de que se os anjos fossem como ela, talvez eles não fossem necessário eles lutar. Que deixa ela feliz ali, envergonhada, ela fica tentando esconder o seu rosto ali, né? Pois isso mostra um certo carinho que ele tem por ela, que ele, de certa forma, ele gosta dela, de passar o tempo com ela. E ela, então, pra fazer uma graça ali com ele, fala que os demônios fossem como ele, seria o inferno na Terra. É só uma provocação. Aí depois ela fala novamente que ele podia ir embora. Só que ele disse que ela pode ser mimada, né? Até o final tá doente, então ela podia ser mimada ali e tudo mais. Então ela, seguindo isso, né, de ser mimada, pede pra ele ficar segurando a mão dela pra dormir. Afinal, ela teve um pesadelo e segurar a mão dele ia ajudar a dormir, né? Ambos ficam ali envergonhados com isso, e quando eles dão as mãos, a Lilia aparece, né, pegando os dois no pulo do gato. Para disfarçar, a Mani já pergunta dos produtos. A Lilia diz que comprou, mas que estava com problema, estava sentindo algo estranho, um sentimento quente e agridoce no peito. Basicamente revelando o que a Mani estava sentindo ali por estar com a Kutsuo, né? Então,
causa um certo constrangimento entre eles ali. O Akutsu também pensando, eu tenho que sair daqui agora, afinal tá um clima bem vergonhoso. A Mani sem saber o que fazer, porque tá tendo sentimentos revelados, né, na frente da pessoa que ela gosta, por assim dizer. E aí, já à noite, temos ali a Mani dormindo feliz, né, olhando pra mão que tinha segurado a Akutsu, dorme até feliz nisso, né, lembrando daquele sentimento. E no outro dia, ela já recuperada, animada com a Akutsu, diz que vai comprar o olho pra ele. Aí fala, vou pedir um gyuzo, então. E nessa ali, enquanto estão felizes e animados, surge o irmão da Manny. E aí acabou o episódio com eles se topando ali com o irmão da Manny, que tá sério, perguntando como você tava, né? Assim, mas aí vem treta, aí vem problema. E foi isso que aconteceu neste episódio, né? Onde teve basicamente as consequências das palavras da Kutsu e da mãe ter ficado esperando, né? Tivemos o episódio dela doente. Os sentimentos dela ficaram explícitos agora pra Kutsu, né? Através da Lilia, né? Que a Lilia basicamente falou o que ele precisava saber. E aí é ele decidir se vai ou não seguir em frente com isso. Se ele vai fazer algum movimento ou se ele vai fingir que nada aconteceu, vai deixar isso quieto, vai deixar pra lá, vai seguir com a palavra dele, né? Somos inimigos e não vai dar certo. Se ele vai tomar coragem e realmente tentar algo, e no próximo episódio teremos lá o caso envolvendo o irmão da mãe, onde isso trará mais problemas para ele. Afinal, o irmão dela também é um anjo, ou seja, é mais um anjo na vida dele para atormentá-lo. Esse não é tão bonzinho assim. Ou será que é? Enfim, foi isso que aconteceu. Me digam o que acharam do episódio. Se gostou do vídeo, dá like. Se não gostou, dá dislike. Tchau e até a próxima.